Existe alguma forma simples de prevenir o AVC no dia a dia, doutora? Acaba por se passar exatamente por melhorar o estilo de vida. Estamos aqui a falar dos consumos de tóxicos, a alimentação tem que ser muito bem balanceada, Ok. o consumo excessivo de gorduras, açúcar, portanto, isso acaba por ser mau a longo prazo. Uhum. Portanto, é a mudança no estilo de vida, alimentação, consumos de bebidas, tóxicos, portanto, e privilegiar o exercício físico. Nós pecamos muito nesse aspecto também. Somos jovens e acabamos por não fazer isso, mas é muito importante e faz toda a diferença. A maioria de nós não faz exercício físico. Olá, muito boa noite a todos os benguelenses, daqueles que pararam o seu tempo, o seu dia, para estar conosco naquele que é o melhor programa de saúde mental e bem-estar. Já começou, está a começar o nosso programa Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Bem, vocês já sabem que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos encontro garantido, sim, aqui na vossa rádio de eleição, a Rádio Benguela, para falar sobre um tema com um convidado e nos despertar sobre alguma situação, alguma doença, algum problema, alguma coisa do nosso cotidiano que cada um de nós precisa de ter atenção e melhorar, então, aquilo que é a nossa conduta diária. Hoje, é lógico que nós trouxemos mais um convidado. Hoje não é homem, hoje é uma mulher. Já já vocês vão conhecer quem é. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer e dar os nossos parabéns à Benguela, que nós a semana passada, e agora essa semana, né? Porque apanhou apanhou sábado, domingo e segunda-feira. Então aquela que foi a Feira das Cidades e os Municípios a nível da Angola. Nós estamos de parabéns. Pronto, com algumas vírgulas aí, não vou comentar hoje, fica para outro dia, mas acabamos de receber mais de 360 municípios de Angola, administradores, vice-administradores, mais de quase 25 mil pessoas em Benguela para mostrar os seus produtos, as suas províncias, os seus municípios, e acredito eu que foi um momento para parabenizar todos os empresários e cidadãos a nível da Angola, que realmente cada um de nós está a fazer o seu trabalho, mas também precisamos de fazer muito mais. Então, parabéns de Benguela então por esse grande evento e acreditamos que o próximo será ainda melhor. Nós queremos agradecer primeiro a Tchombela Psica, aquela que é a empresa então, que é a produtora desse programa, que todas as quintas-feiras então traz um convidado, traz um conteúdo para compartilhar com você, com a sua família e com os seus amigos. Não só aqui na Rádio Benguela, mas também no YouTube. Aquele que é o nosso canal, onde você pode acompanhar tudo que você ouve ao vivo, aqui na Rádio Benguela, e depois você pode ver, rever, ainda compartilhar com os seus próximos. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente ouvir música, eu quero que você chame a sua mulher, o seu filho, o seu vizinho, qualquer pessoa que está perto de si, para então sentar e conversar conosco ou ouvir o que a nossa convidada veio para trazer hoje aqui nessa quinta-feira. A Kimonas Construções, aquela que é a melhor empresa de construção civil a nível de Benguela e que são os nossos patrocinadores oficiais. Muito obrigada e que continuem então a proporcionar esse momento então todas as quintas-feiras para nós termos a oportunidade de compartilhar com vocês neste programa. Aos Calimas Studios, que são os homens que cuidam da nossa imagem, do nosso visual, o nosso muito obrigada. Nós hoje vamos falar sobre generalidades sobre o AVC. Vamos conversar, vamos debater. Lembrar que o AVC é um acidente vascular cerebral e já já a nossa convidada vai nos falar tudo sobre isso. Há muitos mitos, há muitas coisas que as pessoas acabam dizendo e explicando de maneira muito aquém daquilo que se ouve, mas hoje nós trouxemos, graças a Deus, uma especialista
para nos contar tudo sobre isso. Ela e nós, eu vou já apresentar, vocês sabem que eu não começo o programa sem apresentar os nossos convidados. Nós temos a honra aqui de receber uma médica apaixonada pela vida, pelo cuidado e pela ciência. Licenciada em Medicina na Universidade Agostinho Neto de Luanda, é especialista em Neurologia pelo Centro Hospitalar Santo Antônio do Porto, em Portugal. Atua em uma das clínicas de referência aqui em Benguela, onde todos os dias ela tem então esse dever, essa nobridade de salvar vidas. Todos os dias ela tem então esse leque de pacientes, onde não só pacientes de AVC, mas também como outros pacientes que todos os dias ela foca na prevenção e no cuidado de cada uma dessas pessoas. Eu tenho ao meu lado aquela que é a doutora Fermina Ai meu Deus, não quero errar o nome, doutora. Firmina Sambaeta. Sambaeta, muito obrigada e seja muito Muito bem-vinda. obrigada e boa noite, doutora Ana Fernandes, e obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer para mim falar de assuntos de saúde para a comunidade. Doutora, por favor, estão aqui a nos chamar a atenção que o seu microfone não está assim muito ativo. Muito bem. Gugas, agora estamos certos? Sim, Acho que senhora. agora já se ouve. Dizia Ok. então que para mim é sempre um prazer falar de assuntos de saúde, informar a população um bocadinho sobre a saúde. Portanto, obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós, porque é a primeira vez que temos uma neurologista, doutora. Podemos esclarecer, antes de entrarmos no nosso tema, para os nossos ouvintes, o que um neurologista é ou faz, para ficar assim esclarecido? Muito bem, assim de uma forma geral e sintética, o neurologista trata de doenças que afetam o sistema nervoso central e periférico. Sim, senhora. Bem, para todo mundo que tá nos ouvindo, nós vamos falar hoje com uma especialista. E é uma especialista que em Angola conta-se nos dedos, doutora. Por quê? Por que os seus colegas, principalmente que fazem medicina geral, depois não vão para essa área, que é uma das áreas fundamentais para várias patologias, doutora? Bom, eu não diria que é muito por escolhas dos colegas, é porque o nosso país nos últimos anos tem se organizado para criar essa especialidade. Até há uns anos nós não tínhamos. Pronto, nos últimos anos o número de neurologistas no país já tem aumentado um bocadinho mais, graças para os investimentos que se têm feito para criar oportunidades para as pessoas poderem fazer então essa especialidade aqui. Ok. Sim, senhora, doutora. Bem, hoje, ou antes, aliás, quando eu a procurei para começarmos a conversar e porque eu queria trazê-la para cá, porque eu fui à sua procura, a doutora suscitou, né, diante de todos os temas que a gente teve a ver, falar sobre o AVC. Então, nós vamos navegar nesse mundo, ou nessa particularidade que, infelizmente, tem afetado muitas famílias. Mas antes de eu entrar, ou de nós entrarmos nesse mundo, a doutora tem que nos responder uma pergunta que é quase obrigatória de todos os nossos convidados. Para si, o que é ter mente sã e corpo são, doutora? Nenhum convidado escapa dessa. Diga-nos, doutora. Como responder? Para mim é estar bem mentalmente, estar feliz e saudável, sobretudo. Sim, senhora. Bem, nós temos uma neurologista hoje, então vocês vão ter que ter paciência, porque os neurologistas são assim, sintéticos, é papo reto. Doutora, AVC, quando qualquer pessoa ouve essa questão, vem logo, infelizmente, coisas maléficas, coisas perversas, associamos sempre algumas coisas um bocadinho tradicionais. Então, como profissional, assim que ouve e temos esse tema, o que é que nós podíamos dar como pontapé de saída da primeira coisa que nós podíamos definir? O que é um acidente vascular cerebral? Se eu falei certo, doutora. Muito bem. Assim, para definir e para que as pessoas compreendam, há muitas doenças vasculares, afetam diversos órgãos, entre eles o coração. Acho que as pessoas estão mais acostumadas aos infartos do miocárdio, do coração. Okay. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, é uma doença vascular em que o órgão afetado é o cérebro. Ok. Bem, esta é assim a definição para que as pessoas compreendam. Mas ainda para continuar, existem dois tipos principais de AVC.
o isquêmico, que também é uma grande confusão. Isso Ok. é muito importante esclarecer isso. É o AVC isquêmico, que corresponde a 80% dos casos dos acidentes vasculares cerebrais. Aqui o mecanismo no AVC isquêmico é, então, uma artéria no cérebro. Também pode haver infartos nas veias, mas pronto, não vamos falar disso porque é assim um bocado mais complexo. No AVC isquêmico, o que acontece é a artéria que irriga uma determinada área do cérebro, há um bloqueio. Portanto, É como se tivesse interrompida. exato, fica bloqueada e deixa de Uhum. ir levar sangue e, consequentemente, oxigênio e nutrientes àquela parte do cérebro. Sim, senhor. Portanto, parte do corpo que dependia da função daquele tecido que acaba por morrer, deixa de responder, deixa de estar funcional. Ok. Este é o AVC isquêmico, que é assim, corresponde à maior parte dos acidentes vasculares cerebrais, 80%. E depois temos então o outro segundo, corresponde a 20%, que é o hemorrágico. O que acontece aqui é que também, na verdade, há uma interrupção do suprimento sanguíneo, mas ao contrário do AVC isquêmico, é um vaso que rompe. O que acontece então, é que o sangue vai extravasar para o tecido cerebral, ou seja, vai passar para um local onde não devia estar. Portanto, esse processo de extravasamento para o tecido cerebral e o efeito de massa vai causar então a lesão cerebral e pronto. E aquela parte também deixa de poder funcionar. Portanto, parte do corpo que dependia também daquela parte acaba por deixar de responder. Doutora, para conseguirmos elucidar os nossos ouvintes, e porque eu entendo um pouco, não é? Vamos só clarificar algo. O AVC, então, é uma interrupção da informação que o cérebro recebe, não, que o cérebro dá ao corpo. Para os nossos ouvintes entenderem, cada movimento do nosso corpo só é feita porque o nosso cérebro manda essa informação. O nosso braço só mexe porque o cérebro manda, o nosso pé e assim sucessivamente. Então, quando nós temos um AVC, é como se essas informações parassem de seguir. Exatamente, essa é a Resumi bem, né, explicação. doutora? Este é um perfeito resumo para Ok. explicar o mecanismo final do AVC. Sim, senhora. E que existem, então, dois tipos Dois de tipos AVC. principais. O Ok. isquêmico, que comumente é chamado de trombose, Ok. acontece por obstrução do vaso, o vaso fica ocluído, e o hemorrágico, que é o vaso que se rompe. Essa parte eu não sabia, doutora. Pronto, é assim que no dia a dia as pessoas chamam AVC isquêmico, a trombose, é o termo mais Ok. conhecido. Essa é boa. Pronto. Essa nem eu sabia, doutora. Bem, já temos a definição do que é um AVC, dos tipos, então, que são dois. A minha próxima questão é: quais são os principais sinais de alerta para qualquer pessoa que deve reconhecer que possa ter ou então está em princípio de ter um AVC, doutora? É uma boa questão, isso é muito importante, para as pessoas aprenderem a perceber quais são os sinais e depois procurarem prontamente assistência Desculpa. médica. Sim, sim. Não sei se já ouviu falar dos 3 Fs, que é o acrônimo que nós usamos para ensinar a população a identificar os principais sintomas. São assim os mais específicos, mais sensíveis. Ok. Porque na verdade podem ser variados, depende da zona onde há esta oclusão ou esta rotura. Porque tem o lado esquerdo e tem o lado direito Sim, também. sim, também. E mesmo dentro, há vários territórios arteriais, vários territórios cerebrais. Portanto, depende muito da zona onde há essa oclusão. Ok. Mas, assim, de uma forma mais específica e sensível para as pessoas perceberem, são então o acrônimo que nós usamos, que são os 3 Fs, que o primeiro F fala sobre a simetria da face, é o desvio da face. É aquela pessoa que está a falar e de repente tem uma simetria da face, a boca fica torta. Ok. Este é um dos sintomas principais. O outro F é sobre a fala. A pessoa está de repente a conversar e deixa de repente nota-se que está com a fala ou enrolada ou não diz frases imperceptíveis ou deixa de poder perceber os outros, também pode ser. Portanto, também tem que estar atento. Uma pessoa que falava fluentemente e de repente deixa de poder verbalizar bem, sim. articular bem as palavras, Ok. ou compreender ou produzir palavras. Ok. Muito bem.
E então, o outro F, o terceiro F, dos três Fs, é então a falta de força. Né? Está sentado e de repente um lado do corpo deixa de se mover. De ter Portanto, força. é isso. Tanto braço como pernas. Exatamente, a depender da zona afetada, mas é a falta de força. Portanto, são então esses três Fs, é a simetria da face torta. Que nesse caso é a comunicação, tanto da percepção como também tanto de perceber como emitir. Exatamente, este é a Ok. fala, é o F da fala, muito bem. E depois o terceiro da força. Sim, senhora. Meu Deus. São assim os sintomas principais a identificar. Doutora, antes disso não tem nenhum outro sinal que nós podemos alertar nos nossos... Porque esse eu acho que já é a pessoa a ter o próprio AVC, não? Sim, pronto. Na verdade, são esses sintomas. Por exemplo, assim, de forma mais elaborada do AVC hemorrágico, por exemplo, é uma pessoa, diferente do isquêmico, é uma pessoa que uns dias antes, às vezes, esquece-se de dor de cabeça. Dor de cabeça, tontura, pronto, e depois pode então culminar com esses três sintomas que nós falamos. Os três Fs. Sim. Ficamos agora mas atento que os sintomas são variados, mas esses acabam por ajudar as pessoas a identificar e procurar prontamente assistência médica. Por favor, se os vossos braços não tiverem a funcionar, ou as pernas, procurem a doutora, não façam isso. Doutora, a minha próxima questão vai: existe algum tempo de ouro para entender ou alguma situação que a gente possa parar e entender exatamente por que as pessoas acabam tendo esses AVCs? Quem são as pessoas que têm AVC, doutora? Bom, ou as pessoas mais comuns, melhor dizendo? Bom, essa pergunta leva-nos então a falar dos fatores de risco. Sim, o AVC não surge só. É preciso haver assim... São os tais fatores de risco que eu vou enumerar. Entre eles, a hipertensão arterial. Hipertensão arterial não controlada. Este é o principal fator, tanto para o isquêmico como para o hemorrágico. Sim, sim. E a hipertensão é um problema muito frequente. E quando propus falar do tema foi exatamente por causa disso. No nosso país, a hipertensão é um problema de saúde muito frequente e nós temos muitos casos de pacientes com hipertensão não controlada. Mas a doutora já notou por quê? É a nossa comida, o nosso estilo de vida? É o estilo de por que vida. que temos tanta tensão alta? É um conjunto de fatores. Okay. E porque realmente está aprovado em estudos que a raça negra tem mais predisposição a desenvolver hipertensão arterial. Isso está aprovado cientificamente. Sim, senhora. Okay. Então, eu falava dos fatores de risco, que a hipertensão é o principal fator, tanto para o AVC isquêmico como o hemorrágico. E depois os diabetes também. É um grande problema, os diabetes não controlados. Os lípidos, que é o aumento de gorduras no sangue, vou assim chamar. Muito bem, o tabagismo, o sedentarismo, que é a falta de exercício físico. Muito bem. Esses fatores, o que é que eles vão fazer? É, no final, assim de uma forma resumida, acabar por fragilizar ou estreitar os vasos, as artérias. Ok. Portanto, provocar o tal AVC. Ou não comer bem, o uso de cigarros, de bebidas, com mais alimentação que já não é boa, e termina por não fazer exercício físico. Exatamente. Um conjunto de fatores. É muita coisa junta, doutora. Exatamente. Tá me mandando fazer exercício físico, doutora. É muito importante. É muito importante porque está provado que só a mudança no estilo de vida, os fatores de risco, pode reduzir muito o desenvolvimento do AVC no futuro. Portanto, só doutora, a mudança no estilo de vida. Há uma questão genética? Também pais que têm, os filhos obrigatoriamente vão ter? Sim, isso está documentado em estudos que pode haver uma alteração genética que predispõe a pessoa a desenvolver o AVC. Portanto, há os fatores de risco não modificáveis. Sim. Que há os modificáveis e não modificáveis. Nesse caso, os fatores genéticos estão dentro dos não modificáveis. Além desse, tem um outro fator, doutora, que leva alguém a ter AVC, mesmo se ter um estilo de vida saudável e possa vir a ter, além do fator genético? Pronto, falamos aqui dos principais: hipertensão, diabetes, colesterol, um mau estilo de vida, não é? Acaba por ser isso.
Mas também há outro, falamos do consumo de tóxicos, consumo de, como por exemplo cocaína, anfetaminas. É uma pessoa que se calhar não é hipertenso, não tem colesterol alto, não tem diabetes, mas faz consumos desses tóxicos. Também Ok. está predisposição a desenvolver, então está provado que também predispõe o indivíduo a desenvolver acidentes vasculares cerebrais. Na nossa área de saúde mental, doutora, nós atendemos muitos casos de pacientes, principalmente quando estão com alguma doença provocada do estresse laboral, de estresse de trabalho, que tenha hoje várias doenças acumuladas a isso. Essas pessoas têm mais tendência a ter um AVC, não têm, mesmo se têm um estilo de vida saudável, na questão de alimentação, dos cuidados, mas em contrapartida têm trabalhos muito estressantes, de muitas horas, de sobrecarga de trabalho. Como é que são esses funcionários em termos laborais que podem ou não ter, doutora? Isoladamente, a partida, não. Só o estresse isolado, não. Ok. É um indivíduo que tem outras comorbilidades. Portanto, o estresse acaba por, como, qual é o termo que vou usar? Reforçar, não é? Ok. É isso. Acaba por ser isso. Isoladamente, não diria. Só o estresse não, acaba por não ser um fator de risco. Então, Mas é somado aos outros fatores de risco. que aí sim pode ter um AVC. Quais são os principais fatores de risco, então, para as pessoas que têm AVC ou que vão apanhar, ou que não sei se é apanhar ou ter? Como é que eu pergunto isso, doutora? Quais são os riscos? Ah, na verdade, é o que nós acabamos de falar. Sim, São sim, doutora. essas comorbilidades, a hipertensão arterial não controlada, as diabetes, o Ok. colesterol alto, A genética a também da genética, família. Pronto, a idade somada aos fatores de risco, sabe-se que é mais frequente em idades avançadas. Ok. Então, isso corresponde a, assim, eu diria, 80% dos casos, mas uns 15 a 20 acontecem em idades mais jovens. E no nosso país, se nós fizéssemos um estudo, isso é um bocadinho diferente, porque nos últimos anos nota-se, por exemplo, assim da minha experiência, não tenho assim muito tempo de trabalho, mas diria, o que eu vejo agora nas enfermarias de neurologia não é igual ao que eu via anteriormente. Hoje eu vejo enfermarias de neurologia com indivíduos entre 30 a 32 com AVCs hemorrágicos. Portanto, Quer dizer, as pessoas cada vez mais jovens estão a ter AVCs. exatamente. Isso é muito preocupante, meu Deus. E acho que é a minha próxima questão. O AVC é mais comum em pessoas idosas ou também os jovens são atingidos? Essa até seria a minha próxima questão. A doutora consegue fazer um balanço disso? Não tenho assim estudos publicados com números exatos, estatísticos, mas assim de experiência que nós temos tido hoje, é que a nossa população, sobretudo, não estou a falar assim mundialmente, porque mundialmente sabe-se que é mais comum em idades avançadas, mas aqui a nossa realidade é um bocadinho diferente. Portanto, exatamente pelas razões que nós consideramos anteriormente, os fatores de risco, a hipertensão não controlada, e depois, pronto, somado ao fato de que as pessoas não têm, como diria, não conseguem aceder facilmente aos serviços de saúde para fazer prevenção. Portanto, esse é um grande como se problema quando aqui. chegassem aos bancos de urgência e aos próprios setores de saúde já tivessem quase, ou já apanharam AVC, mas não há essa prevenção, não há esse Não há cuidado serviços para antecipado. prevenção, não há assim, instituições para atender pessoas para a prevenção. Não Sim, temos sim. essas estruturas criadas. As pessoas acabam por chegar no hospital já em estadios graves, já tiveram AVC. Portanto, é muito a falta desses serviços no nosso país. Deus. Não, por isso é que estamos aqui, doutora. Vamos conversar sobre isso para quê? Para os nossos jovens de agora, a ver se cuidam um pouco mais. Existe alguma forma simples de prevenir o AVC no dia a dia, doutora? Acaba por passar exatamente por melhorar o estilo de vida. Portanto, estamos aqui a falar dos consumos de tóxicos, a alimentação tem que ser muito bem balanceada, o consumo excessivo de gorduras, açúcar, portanto, isso acaba por ser mau a longo prazo. Portanto, é a mudança no estilo de vida, alimentação, consumos de bebidas, tóxicos, portanto, e privilegiar o exercício físico.
Nós pecamos muito nesse aspecto também. Somos jovens e acabamos por não fazer isso, mas é muito importante e faz toda a diferença. A maioria de nós não faz exercício físico. Faz Bem, uma grande diferença para os com fatores de risco. certeza. Bem, meus amores, vocês estão a acompanhar aquele que é o nosso programa Mente Sã, Corpo Sã com Ana Fernandes, todas as quintas-feiras aqui na vossa rádio de eleição, Rádio Benguela. Vocês sabem que esse programa está a ser produzido pela Chombela Psique, aquela que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela e que tem todos os serviços a nível de psicologia, terapias da fala, terapias ocupacionais e tantos outros para vos oferecer e vocês conseguirem então cuidar do vosso estresse, cuidam do estresse. A doutora está aqui a explicar sobre isso. Esse programa tem o patrocínio da Kimonas Construções, aquela que é uma das melhores empresas de construção civil a nível de Benguela. E se você tem um sonho de construir a sua casa própria, você já sabe quem deve contactar. Kimonas Construções. Nós vamos deixar para quem nos vê pelo YouTube as nossas redes sociais aqui, os números de telefone aqui embaixo, está aqui a passar, cá ali embaixo. Põe aqui embaixo, tá bem? As nossas redes sociais e os números de telefone. Então, para vocês entrarem em contato e poderem, então, ter os serviços tanto da Chombela como da Kimonas Construções para vocês terem tudo o que vocês precisam no vosso dia a dia. Quem está a cuidar da nossa imagem, vocês já sabem que é o Calimas Studios, aqueles que são os melhores em nível de vídeo e fotos de Benguela. Então vocês já sabem também que nós estamos com melhores e nós somos os melhores. É sobre isso. Rádio Benguela, aquela que é a nossa rádio de eleição e que cuida. Nós estamos a falar então sobre o AVC, generalidades do AVC, com a doutora Firmina, e está aqui a nos contar detalhes de como nós podemos prevenir, cuidar e simplesmente não ter AVC, tá bem? Principalmente nós jovens que já temos assim famílias, pessoas. Olha, eu tenho uma prima hoje, doutora, que quando eu mandei o nosso fly, ela disse, olha prima, fala mesmo sobre esse tema, porque na nossa família já temos muitos avós e tios que tiveram AVC e nós os jovens, devemos nos preocupar em nos cuidarmos mais para não termos. É aquilo que nós estávamos a falar sobre a genética. Doutora, se o meu pai não teve, mas o meu tio teve, eu, sobrinho, posso vir a ter um AVC? É um familiar de primeiro grau, a partir da... Portanto, sim, há esse risco. Um familiar próximo. Sim, senhora. Portanto, há que ter atenção. E temos muito cuidado. O papel da alimentação, doutora, gostaria que nos falasse mais sobre isso e de forma mais detalhada sobre a alimentação e a atividade física na prevenção e no real problema que acontece. Nós somos uma população que acaba tendo uma alimentação não muito regrada, doutora, por causa do nosso estilo de vida. Alguns dizem, por exemplo, que o óleo de palma faz mal, os outros dizem que o óleo de palma faz bem. Então nós ficamos aqui naquele meio termo por causa da nossa cultura, e a maioria das nossas comidas culturais são muito gordurosas também. Então nós temos esse QI, querendo ou não, de uma genética da maioria de nós e das nossas tias serem muito avantajadas. Isso é também um fator de risco, doutora? É um bocado cultural, mas Ok. é verdade que, pronto. Doutora, encostou mais um bocadinho, sim, porque senão os nossos ouvintes da rádio não ouvem. Diria que essa questão da alimentação é assim um bocadinho cultural e muito difícil na verdade, fazer as pessoas perceberem que é preciso mudar. Porque realmente é o que acabou de dizer, é uma alimentação muito rica em gorduras, muito pouco balanceada, portanto acaba por ser mau. Como é que a gente faz com calulu, então, doutora? Nós gostamos de comer o calulu no sábado. Vamos tirar o óleo de palma. Assim, uma vez em 3 meses, diria que seria razoável, mas eu deixava essa questão para o nutricionista. Vou ter que trazer a doutora sim. Laiane de novo. Acho que é muito importante falar, assim, mas é verdade. Portanto, diria assim, uma vez de longe a longe, pronto. Okay. Não é bem essa a realidade, aqui isso é uma coisa... Nós comemos quase todos os sábados o óleo de palma, doutora. Acaba por ser um exagero todos os sábados, pronto, é para ir, não sei, 4 vezes por mês. Ok.
Mas lá está, eu também não quero me atravessar e eu preferia deixar exatamente por causa dessa controvérsia sobre O olho de palma faz bem ou não? preferia deixar essa questão com a nutricionista. Mas, Ok, doutora. nós temos hábitos assim muito enraizados sobre a alimentação que é muito importante desmistificar e mudar. Porque lá está, são essas, por isso é que a nossa realidade acaba por ser diferente da Europa. Em vez de afetar a pessoas já com idade avançada, acaba por ser em pessoas mais novas. jovens. Sim, sim. O fator alimentação, temos uma alimentação muito má. Exatamente, para já depois não temos tempo por causa do mercado de trabalho, acabamos por comer na rua. E é que nós misturamos mais o questões- olho de palma com as hambúrgueres. Exatamente. Para piorar. Mas tem que ser levado a sério, tem que ser levado a sério. Ah, isso aqui é uma grande preocupação. Nossos ouvintes, por favor, vamos começar a ter atenção. Nós hoje trouxemos esse tema mesmo e a doutora escolheu esse tema para nos alertar sobre os acidentes vasculares cerebrais, que é o famoso AVC. Doutora, o estresse crônico aumenta o risco do AVC? Como a gestão emocional entra na prevenção? Como é que... Se a doutora já explicou, ok, eu tenho uma alimentação saudável, eu faço exercícios físicos, eu tenho uma vida equilibrada, mas eu sou uma pessoa muito estressada, tenho uma corrida dinâmica muito grande. Como é que então eu consigo, a nível emocional, controlar para não desencadear um AVC? Como eu dizia, o estresse em si isolado acaba por não ser considerado um grande fator, mas somado às outras situações que a pessoa tenha, sim, pode estar considerado que pode ser um fator de risco associado. Ok. Portanto, é preciso procurar estratégias para poder, então, lidar com o estresse. Muito importante. Muitas vezes, se não conseguimos, temos que consultar a especialistas nessa área para ajudar a gerir. Porque, Mas, doutora, infelizmente nós estamos numa sociedade que as pessoas não percebem que precisam de procurar nós, os profissionais, tanto de saúde mental como outros profissionais médicos, para cuidar dos pequenos detalhes que fazem a diferença no final. Ainda bem que existem programas como o seu exatamente para alertar a população que assim é para ser levado a sério. E se achamos que se uma pessoa por si só não consegue, é muito importante consultar um especialista para ajudar a gerir, para lidar com essa situação, arranjar estratégias para poder melhorar funcionalmente, porque sim, está provado que o estresse, somado aos outros fatores de risco, sim, pode predispor o indivíduo a ter doenças cerebrovasculares e outras. Ok. Após o AVC, quais são as estratégias que podem ajudar o paciente a lidar com a ansiedade, a depressão, a frustração e os limites físicos, doutora? Muito bem, esse também é um aspecto muito importante, porque sabemos que o AVC causa grande repercussão, tanto para a pessoa como para a família. É uma grande mudança. É um indivíduo que era funcional e de repente deixa de estar. Portanto, isso mexe com a pessoa. Portanto, é uma pessoa que acaba por perceber que está completamente limitado. Lá leva isso, a ansiedade, a depressão. A ansiedade, sim, sim. Não diria muito, lá está, é outra vez o nosso sistema que não está organizado, mas, por exemplo, na Europa há estruturas próprias para esses indivíduos no pós-AVC. Depois da alta é programado tanto a reabilitação motora, para a recuperação dos déficits, que é um passo a seguir, depois de se estabilizar o doente, fazer o estudo, tentar identificar qual foi a causa do AVC, implementar um tratamento. A fase seguinte é a reabilitação, e a reabilitação não é só motor, é tudo. Também a parte psicológica, portanto, para além de ser referenciado apenas para a reabilitação motora, esses serviços como psicologia são muito importantes para a inserção social deste indivíduo que agora está limitado. Portanto, ele tem que ser assistido por uma equipa multidisciplinar. Sim. Os colegas da fisioterapia, psicologia, para ajudar. Isso é com a finalidade de ajudar o indivíduo a reintegrar-se. E ansiedade são questões assim que realmente existem depois do AVC. Portanto, tem de ser tratado. Identificadas esses aspectos têm de ser referenciados ao especialista e tratar. Porque isso vai ajudar muito para a recuperação, tanto motora, porque imagina que uma pessoa que está deprimida, está abaixo, não vai colaborar para fazer a fisioterapia. Portanto,
É uma situação que identificada tem que ser tratada. Está sem Para ânimo nenhum. exato, para motivar a pessoa a fazer a reabilitação motora. Doutora, alguém que já teve um AVC é propenso a ter outros, vários? Exatamente. O risco de desenvolver um segundo AVC depois do primeiro é grande. Portanto, lá... Doutora, o Gugas vai me matar sim, por causa do eu também microfone. peço desculpa. O risco de desenvolver o AVC depois de um primeiro é grande, é esse risco. Ok. Por isso é que depois do indivíduo ter um AVC, tem que se fazer uma série de estudos, tentar perceber qual foi a causa, passa por fazer a avaliação cardíaca, ver aqui as artérias do vaso do pescoço, tentar perceber onde é que saiu esse trombo, para que ocluiu a artéria. É uma série de estudos para identificar a causa. E depois de identificar, iniciar um tratamento que é a tal prevenção secundária. O objetivo é reduzir o risco de recorrência, mas sim é um grande risco de se ter um outro depois do AVC. Portanto, mesmo a terapia de prevenção secundária acaba por não ser assim totalmente segura. Ainda, mesmo depois de fazer, há esse risco de desenvolver. Portanto, é preciso estar atento. E aqui em Angola nós já estamos a fazer essa terapia secundária, doutora? Sim. É feita com base em terapias como antiagregação plaquetária ou anticoagulantes. O objetivo é tentar desfazer os pequeninos coágulos que se formam, coágulos que vão ocluir a artéria. Isso no AVC isquêmico. E no hemorrágico é controlar o máximo, tentar baixar o máximo a tensão arterial, controlar a tensão arterial e outros fatores de risco. Sim, senhor. Resumindo, a pessoa não pode se estressar mais. A partir de agora, os filhos, a família tem que cuidar mais dessa pessoa. O papel da família, doutora, na recuperação emocional de um sobrevivente de AVC, como ajudar a lidar, peço desculpa, com a vergonha, que infelizmente muita gente acaba tendo, ou mesmo o afastamento social por causa das próprias sequelas. Eu já ouvi, já tive vários pacientes que acabam querendo ficar mais isolado em casa por conta mesmo dessa depressão, dessa ansiedade. Qual é o papel da família? O que é que a família deve fazer a partir de agora, depois de ter um paciente com AVC em casa, doutora? Basicamente é reorganizar-se para dar apoio àquela pessoa que era funcional e deixou de estar. A família só, às vezes, sozinha, acaba por não conseguir fazer isso. Também precisa ser ensinada. Está o papel dos colegas da psicologia, a área social, para ensinar a família a lidar com o indivíduo que está limitado. Doutora, nós temos essa dificuldade em Angola, que na maioria dessas patologias era suposto ter-se cuidadores, pessoas especializadas, formadas para essas áreas e para cuidarem também desses pacientes. Só que nós acabamos vendo que os cuidadores são os próprios familiares, sem formação adequada. Não é que eles não possam cuidar, mas um familiar não vai saber toda a informação que um cuidador que fez a formação, que formou-se para, naquele exato momento, estar a cuidar dessa pessoa. Então, nós temos também essa ligeira dificuldade de nós termos pacientes que acabam ficando frustrados porque o filho, o sobrinho é que tem que dar o banho, é que tem que cuidar dele, e se calhar é um militar, é um homem que foi uma grande figura. O lidar com isso, doutora, qual é o conselho que como profissional dá para a nossa sociedade, tanto em geral, e para as escolas de formações que não temos formações para cuidadores específicos? É realmente uma situação muito difícil. As pessoas não estão preparadas para ele, exatamente porque não há estruturas para ensinar a família a cuidar de uma pessoa limitada. Sim. E eles não conseguem, porque, por exemplo, têm que deixar de trabalhar para estar a cuidar do pai, ou do avô, da mãe. Portanto, acaba por ser muito difícil. Sim. Por isso é que a criação desses centros de reabilitação contínua, com vários serviços, com equipas multidisciplinares, é muito importante. Sobretudo aqui no nosso país, quando o AVC atinge pessoas em faixas etárias muito jovens. Portanto, acho que na verdade, isso seria mais para as entidades, para o governo. A criação desses centros é de extrema importância. Estamos a falar, nos outros países, estamos a ser repetitivos, mas é verdade, acaba por atingir pessoas de mais idade, mas aqui em idades jovens. Portanto, daí
ser de extrema importância a criação desses centros com equipas multidisciplinares. Hoje já vou vendo, assim, às vezes nas redes sociais, pessoas, assim, de forma independente a criarem, assim, equipas para fazerem cuidados domiciliares, assim, de forma independente, mas isso Sim. tinha que partir para o Estado, porque esses serviços são caros e as pessoas não conseguem pagar. Portanto, isso Porque acaba... são muitos técnicos envolvidos, no fundo, Sim, no sim, fundo. sim. Sim, mas Fisioterapeutas, realmente é uma coisa psicólogos. bonita porque já vou vendo assim pessoas a criarem esses serviços para dar apoio, mas lá está, para quem consegue pagar, a maior parte da população não consegue consegue. pagar. Portanto, é responsabilidade do Estado a criação desses serviços para ensinar, para dar apoio a esses E ainda nós indivíduos. temos uma grande dificuldade que a maioria dessas pessoas que têm AVC têm que, pelo menos 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, ter que pegar o seu familiar para ir para os centros de fisioterapia, para poderem fazer lá, e nós sabemos que a Isso logística... é uma grande angústia, sabe? Tem sido essa a minha experiência. O doente depois de orientar tem que ir para a fisioterapia e muitas vezes a dificuldade está nessa questão de Na transporte. É mesmo locomoção. muito difícil, portanto não ajuda para a recuperação. E se recupera de forma muito lenta. Sem transporte, usar o táxi para levar uma pessoa Quer que está dizer, é completamente... caro, Exato. é É muito difícil, difícil. é complicado para a pessoa que teve o AVC, porque tem que ser levado ao colo, dói, tem as dificuldades da própria locomoção, é complicado para os familiares que têm que deixar de trabalhar, porque têm que cuidar dessa pessoa. Meu Deus, é uma logística muito Resumidamente, grande. é uma grande angústia. Essa é uma grande angústia da minha consulta, é pôr os doentes a fazer reabilitação. Às vezes não conseguem seguir as sessões programadas por causa dessa dificuldade da logística, do transporte. Tem sido isso dia a dia com os doentes com AVC. Portanto, isso acaba por dificultar muito a recuperação. Oh, doutora, junte-se à equipa, meu Deus. Hoje esse programa eu acho que é mais de sentimentalismo do que outra coisa. Estamos todos a pensar nos nossos pacientes, que acabam sendo muito difíceis. Antes do AVC, os pacientes relatam casos extremos, às vezes, doutora. Falta de foco, irritabilidade. Isso pode ter ligação ou ter algo neurológico associado às emoções que pode causar o AVC depois? Principalmente pessoas que se irritam facilmente, muito angustiadas, discutem muito, estão sempre muito estressadas facilmente. Isso pode ser Acho acoplado? que é aquela questão do estresse que nós falamos. Sim, não é? sim, doutora. Pessoas identificadas essa questão, acho que é importante tratar. Ninguém tem que viver assim. Isso não faz bem a ninguém. Portanto, E nós que estamos com de pessoas ao nosso lado que vivem assim, doutora, como é que a gente vai aconselhar essa pessoa a dizer, olha, cuidado, vais ter um AVC? tem que ser referenciado a alguém que o consiga ajudar. Por favor, alguém envie esse link desse programa aos nossos familiares, por favor. Doutora, depois do AVC... É uma pessoa que já tem hipertensão, tem diabetes, tem colesterol alto, ainda somado estressada. a questão do estresse, portanto, é assim uma bomba relógio, né? A qualquer altura... Vai ter um AVC. Depois fala, não, me bruxaram. Ninguém te bruxou. Você sozinha que não quer se cuidar, porque nós estamos a te aconselhar. E estamos a repetir toda hora as mesmas questões. Vocês é que não querem ouvir. Doutora, depois do AVC, quais são os passos de reabilitação físicos e emocionais para essas pessoas? Na verdade, o que acabamos de falar é referenciar. Esses indivíduos têm que ser referenciados. Às vezes mesmo já durante o internamento tem que ser sinalizada primeiro a equipa de fisioterapia, com os colegas da fisiatria, para fazerem a avaliação, indicarem então quais são os treinos que o indivíduo precisa para a reabilitação e simultaneamente sinalizar a equipa, os colegas da psicologia, para darem apoio, a área social. Vai para casa, é preciso ver se precisa de cadeira articulada, cama, por causa dos banhos. A área social é que trata disso, disponibilizar então esses recursos. Atualmente a nossa área social aqui está ativa? Não estou a falar do que deveria, lá fora. Do que se devia ter. Ok. Aqui os familiares é que têm que tratar dessa área social. Sim, okay. Exatamente, mas é assim que as coisas deveriam funcionar para essas pessoas. Estou a falar sobre a minha experiência, eu fiz formação no Centro Hospitalar do Porto e a realidade era essa, isso era infalível. Okay. O indivíduo está internado, no segundo dia, sinalizado aqui para a
da fisiatria, os colegas da fisiatria, para começar a reabilitação, a área social, os colegas da psicologia, portanto, para articular. Sim, sim. Portanto, Todo o esquema após... Exato, e criar condições para o indivíduo que está limitado ter o mínimo de conforto possível. Sim, Portanto, sim. é assim que deve ser. Nós não temos cá, não conheço nenhum serviço a funcionar dessa forma. Talvez assim em instituições privadas, mas pronto, não quero cá problemas. Mas essa Acredito é a que também não realidade, tenha, portanto. doutora. Acredito que também não tenha. Já estamos na nossa reta final. Doutora, o que é que nós não falamos sobre o AVC? O que é que ficou por dizer? Pronto, dar assim esperança às pessoas. Primeiro, os 3 Fs é importante, aprender a identificar os sinais de AVC. Acho que a doutora devia repetir esses sinais. Os 3 Fs que são a face torta, a simetria da face, Ok. alteração da fala e falta de força. Identificar sim. esses sinais, o indivíduo tem que ser levado prontamente para ser assistido, para começar a receber assistência. Dizia que era para dar esperança às pessoas que existe o que é a via verde do AVC, não sei se já ouviu falar. Na verdade, é uma estratégia, é uma via verde, criada para que o indivíduo com AVC chegue o mais rapidamente à unidade hospitalar para receber um tratamento. Okay. Existe um tratamento que se faz na fase aguda, com o indivíduo que... Mas é preciso ser feita dentro de um timing. Está definido 4h30. Identificados os sintomas, até 4h30 pode receber esse tratamento, que chama trombólise. O objetivo, não AVC isquêmico, o objetivo é dissolver aquele coágulo que entupiu a artéria para reperfundir aquela área, tentar salvar aquela área. E está provado que com esse tratamento as sequelas podem ser menores. O indivíduo pode recuperar muito rapidamente. Portanto. E estava a falar de esperança porque já se tem ouvido aqui no nosso país, alguns hospitais já criaram condições para fazer a trombólise. Os hospitais em Luanda que já existe, pronto, vamos ter esperança que isso chegue até aqui. Chega bem, pronto, para além da trombose, há a trombotomia, quando às vezes o indivíduo não se consegue reperfundir a artéria só com a trombose, pode ir para a trombotomia, que é inserir um catéter e aspirar o trombo. Portanto, isso dentro de um timing. Portanto, a via verde possibilita que esse tratamento seja feito de forma anteparada para o indivíduo poder recuperar, para os déficits serem menores. Portanto, é isso que eu queria dizer. Doutora, desculpem, mas hoje eu estou com muita tosse. Não sei onde é que eu fui ter essa tosse. A doutora acabou de explicar que esses são os primeiros sinais que nós podemos identificar. E os médicos, então, por favor, são médicos, são profissionais que vão fazer todo esse esquema para prevenir como vão intervir nos 2 AVCs. Estou em casa, doutora, tenho que levar o meu paciente para o hospital. Qual é a maneira correta? Vai deitado, vai de pé, vai no carro, vai de moto? Está com esses sinais todos que a doutora explicou? Qual é a melhor via de nós levarmos o nosso irmão, o nosso pai, o nosso amigo para o hospital? É ligar ao INEMA, mas pronto. Isso doutora, infelizmente. Assim, a realidade não é muito boa, portanto, o ideal é ir deitado. Se tiver um transporte e não tiver assim acesso ao INEMA, o ideal é portanto, usar o transporte de casa, pô-lo deitado e levá-lo à unidade hospitalar mais próxima. Não temos que fazer nenhum movimento, não temos que inventar nada em casa, doutora. Viu os sinais e correr diretamente ao hospital. Exatamente. Nada de inventarem as nossas modas caseiras, que nós gostamos... Dar aspirina, atenção, isso é muito importante, vamos aqui falar. O indivíduo tem sinais do AVC, o que se faz aqui é dar logo aspirina. Atenção, pode ser hemorrágico, portanto, piorar a hemorragia. Portanto, não façam nada disso, é levar o indivíduo à unidade hospitalar. Isso é muito importante, acho que vou repetir. Isso, dar aspirina em casa é proibido, porque não sabemos se é isquêmico ou hemorrágico. Aspirina só se dá depois da tomografia, tem que ir para o hospital fazer TAC, lá vai se ver se é isquêmico ou hemorrágico. Depois é que se faz a antiagregação ou a tal trombólise, depois da tomografia, não em casa. Então já estamos a aprender que nada de manobras em casa, nós angolanos gostamos muito. Não, nós angolanos, doutora, nosso tempo está no fim. Mas percebe-se, é gostamos muito dos medicamentos caseiros, doutora. Podemos fazer mal ao doente. Portanto,
O melhor é ir O ideal é diretamente ao pô-lo num hospital. carro e ir diretamente ao hospital. Sim, Só senhor. só se pode definir um tratamento depois da tomografia, depois do ataque. Ok. Bem, meus ouvintes, meus queridos ouvintes, hoje nós acabamos de aprender sobre o AVC. Não inventam medicamentos caseiros, xaropes caseiros. Tá com sinal, tá com sintoma. Pega no papá, pega na mamã, diretamente ao hospital, que os profissionais de saúde têm então todo esse esquema, que eu nem sei falar os nomes, para poder tratar dos nossos pacientes. Doutora, vou lhe pedir que deixe então os seus recados finais, os seus beijinhos para quem quiser, alguma coisa que não perguntei, que não disse, para então depois eu terminar o nosso programa, por favor. Não, queria Exponha. apenas outra vez agradecer. O microfone, doutora, por favor. Sim. Senão o Gugas mata-me. Sim. Queria Ok. outra vez agradecer por essa oportunidade. Estou aqui disponível para responder perguntas. É sempre bom ensinar as pessoas, porque o objetivo é tentar ajudar a identificar os sintomas e serem tratadas prontamente. Ok, doutora. Portanto, Doutora, nós não falamos de algo. Aos nossos colegas que recebem os pacientes no hospital, esquecemos de falar dessa parte, ainda temos acho que um minutinho, os primeiros sinais, o que os médicos, com os enfermeiros no posto médico, o que é que podem fazer rápido para mediar aí a situação e não piorar o estado do paciente, doutora? é receber o doente e no serviço habitualmente o doente com suspeita de AVC é atendido num serviço de emergência. Sim, sim. Lá está lá o emergencista, num país ideal, o emergencista, o colega da neurologia, o colega da radiologia, pronto. Mas antes de se decidir qualquer coisa, estabilizar o doente, ver os sinais vitais, ver se... pronto, estabilizar o doente, para depois se poder orientar o que é que vai fazer primeiro, vai para a tomografia, mas sempre com esta equipe, portanto, num serviço de emergência, um serviço de urgência. Doutora, então, se é preciso essa equipa, temos que apelar que temos que ter mais neurologistas. Nós Doutora. estamos muito atrasados para tudo, mas pronto. É o que temos. Temos esperança, como disse, já começamos a fazer a trombólise em alguns hospitais, portanto... Nós vamos conseguir. Bem, essa foi a nossa doutora Filomena, ela que é neurologista de uma das clínicas aqui a nível de Benguela e acabou de nos ensinar e conversar conosco sobre o AVC. Eu espero que, sinceramente, todos nós saímos daqui com uma lição muito grande daquilo que é a prevenção, os cuidados e que os sinais vitais de qualquer pessoa que estiver perto de nós conseguimos identificar para então conseguirmos ajudar essas pessoas. Estamos na reta final. O nosso muito obrigada pela vossa audiência. Muito obrigada pelo nosso patrocinador oficial, Kimonas Construções, a Rádio Benguela, então a nossa rádio querida, e também ao Calimas Estúdios, que cuidam da nossa imagem. Bem, vocês já sabem que eu fecho sempre com a frase final e hoje não podíamos deixar de fazer. Então isso é um até já e prometemos voltar na próxima quinta-feira. Não esquecem de seguir nas nossas redes sociais e acompanhar e deixar os vossos comentários. A vida pode mudar em segundos. Esteja pronto para reconhecer, agir e salvar. Eu sou Ana Fernandes. Não esquecem do nosso combinado. Sejam felizes.